nota política da reunião da executiva, deixei lá para ser finalizada, para vocês saírem daqui também com a nota da reunião da executiva, tá bom? Em síntese, a nota trata das seguintes questões. Primeiro, prossegue a escalada dirigida por setores conservadores, por alguns partidos da oposição, pela mídia monopolizada, tentando, como sempre, criminalizar o nosso partido, fragilizar o governo da presidenta Dilma e tentar atingir também a popularidade do presidente Lula. Nesse sentido, há uma condenação muito forte, que eu achava que todos nós deveríamos compartilhar, ao atentado covarde cometido na madrugada do dia 30 de julho contra o local de trabalho do presidente Lula, que é o Instituto Lula. Nós achamos que é urgente que se identifiquem os autores do atentado terrorista, fascista, e que eles sejam exemplarmente punidos para que isso não se repita. Aquela avaliação de que era um pequeno artefato e que não feriu ninguém, ela dá uma dupla impressão. Primeiro, que talvez fosse desejável que alguém se ferisse para o assunto ganhar maior notoriedade. E segundo, não se trata do tamanho do artefato, se trata da gravidade do ataque ao local de trabalho de um ex-presidente da República, seja ele qual for. Nós temos que pensar que nós estamos numa democracia, a democracia exige convivência dos opostos, e nós estamos vendo crescer a intolerância e o ódio que, se prosperarem, contrastam com toda a tradição do povo brasileiro. Então, esse é o conteúdo principal da nota que a executiva elaborou, ao final de uma longa discussão, inclusive das providências que estão sendo tomadas. Vai ter um ato nas proximidades do Instituto, semana que vem, para que se chame a atenção da população para esse atentado. A segunda consideração que nós fazemos é sobre o desenvolvimento da política econômica do governo, registrando que foi um fato positivo a redução da meta do superávit primário, como, de resto, também é um fato positivo o programa de proteção ao emprego. Achamos que o prosseguimento dessa agenda positiva deveria levar em conta, como foi dito no 5º Congresso do PT, a necessidade de uma reorientação da política econômica atual. Sobretudo, algo que eu acho que pode vir a ocorrer agora, que é a reversão da política de juros, levando a uma redução nas próximas reuniões do Copom, da mesma maneira que é urgente se pensar em novas fontes de recursos para continuar financiando os programas sociais e os investimentos necessários em infraestrutura, que também vem do setor privado, que é a taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, dos ganhos financeiros exagerados pelos rentistas e, mais a médio prazo, inclusive, uma revisão da atual estrutura tributária brasileira, que pune excessivamente a produção e o consumo, ao invés de onerar o patrimônio, a propriedade e os ganhos financeiros. Achamos também que, na continuidade da agenda positiva, além da reunião dos governadores, desse encontro de ontem, seria também importante uma próxima reunião da presidenta no Palácio com os principais movimentos sociais e suas lideranças. Por fim, nós reeditamos uma resolução já adotada anteriormente por nós no Congresso sobre o combate implacável à corrupção, que deve prosseguir, mas não de forma seletiva, não com espetáculo midiático, não com a inversão do ônus da prova, não com as prisões preventivas sendo objeto de coação para forçar delações, não as delações serem tratadas como provas irrefutáveis, enfim,
todo esse arcabouço que se cria agora com grande predominância de setores do judiciário, da mídia, do Ministério Público, que tudo isso não leve a engendrar um embrião de estado de exceção se sobrepondo ao Estado democrático de direito. E concluímos com a nossa programação de mobilização para as próximas semanas, ressaltando o ato do dia 14 de agosto aqui em Brasília, com a presença do presidente Lula, a Marcha das Margaridas, nos dias 11 e 12, também aqui em Brasília, e o ato dos movimentos sociais, com a CUT, em São Paulo e vários outros estados, no dia 20 de agosto, atos esses que o PT apoia, participa, embora não subscreva o documento de convocação, mas acha que a defesa da democracia, do mandato da presidenta Dilma, que também estão presentes no ato da convocação, que o PT apoia e, por isso, participa das mobilizações com as nossas bandeiras. Defesa da democracia, defesa do mandato da presidenta Dilma, defesa dos direitos sociais e dos direitos humanos e contra as tentativas de criminalização do nosso partido. Era isso que, meio que resumi um pouco a nota da executiva para vocês. Presidente Lula, que é o Instituto Lula. Nós achamos que é urgente que se identifiquem os autores do atentado terrorista, fascista, e que eles sejam exemplarmente punidos para que isso não se repita. Aquela avaliação de que era um pequeno artefato e que não feriu ninguém, ela dá uma dupla impressão. Primeiro, que talvez fosse desejável que alguém se ferisse para o assunto ganhar maior notoriedade. E segundo, não se trata do tamanho do artefato, se trata da gravidade do ataque ao local de trabalho de um ex-presidente da República, seja ele qual for. Nós temos que pensar que nós estamos numa democracia, a democracia exige convivência dos opostos, e nós estamos vendo crescer a intolerância e o ódio que, se prosperarem, contrastam com toda a tradição do povo brasileiro. Então, esse é o conteúdo principal da nota que a executiva elaborou. A nota política da reunião da executiva, deixei lá para ser finalizada, para vocês saírem daqui também com a nota da reunião da executiva, tá bom? Em síntese, a nota trata das seguintes questões. Primeiro, prossegue a escalada dirigida por setores conservadores, por alguns partidos da oposição, pela mídia monopolizada, tentando, como sempre, criminalizar o nosso partido, fragilizar o governo da presidenta Dilma e tentar atingir também a popularidade do presidente Lula. Nesse sentido, há uma condenação muito forte, que eu achava que todos nós deveríamos compartilhar, ao atentado covarde cometido na madrugada do dia 30 de julho contra o local de trabalho dos programas sociais e os investimentos necessários em infraestrutura, que também vem do setor privado, que é a taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, dos ganhos financeiros exagerados pelos rentistas e, mais a médio prazo, inclusive, uma revisão da atual estrutura tributária brasileira, que pune excessivamente a produção e o consumo, ao invés de onerar o patrimônio, a propriedade e os ganhos financeiros. Achamos também que, na continuidade da agenda positiva, além da reunião dos governadores, desse encontro de ontem, seria também importante uma próxima reunião da presidenta no Palácio com os principais movimentos sociais e suas lideranças. Por fim, nós reeditamos uma resolução já adotada anteriormente por nós no Congresso
sobre o combate implacável à corrupção, que deve prosseguir, mas não de forma seletiva. Ao final de uma longa discussão, inclusive das providências que estão sendo tomadas, vai ter um ato nas proximidades do Instituto, semana que vem, para que se chame a atenção da população para esse atentado. A segunda consideração que nós fazemos é sobre o desenvolvimento da política econômica do governo, registrando que foi um fato positivo a redução da meta do superávit primário, como, de resto, também é um fato positivo o programa de proteção ao emprego. Achamos que o prosseguimento dessa agenda positiva deveria levar em conta, como foi dito no 5º Congresso do PT, a necessidade de uma reorientação da política econômica atual. Sobretudo, algo que eu acho que pode vir a ocorrer agora, que é a reversão da política de juros, levando a uma redução nas próximas reuniões do Copom, da mesma maneira que é urgente se pensar em novas fontes de recursos para continuar financiando os projetos, não com espetáculo midiático, não com a inversão do ônus da prova, não com as prisões preventivas sendo objeto de coação para forçar delações, não as delações serem tratadas como provas irrefutáveis, enfim, todo esse arcabouço que se cria agora com grande predominância de setores do judiciário, da mídia, do Ministério Público, que tudo isso não leve a engendrar um embrião de estado de exceção se sobrepondo ao Estado democrático de direito. E concluímos com a nossa programação de mobilização para as próximas semanas, ressaltando o ato do dia 14 de agosto aqui em Brasília, com a presença do presidente Lula, a Marcha das Margaridas nos dias 11 e 12 também aqui em Brasília, e o ato dos movimentos sociais com a CUT em São Paulo e vários outros estados no dia 20 de agosto, atos